Ei, Priscila, tudo bem? A Karen te deu a resposta lá, que você conseguiu olhar lá de novo depois da aula lá no AVA? É porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que eu não tem seu e-mail na lista, né? De, dos e-mails quando a gente faz o agendamento das provas. Aí é o seguinte, eu tinha mandado eu tinha colocado a aula pelo Google Meet mesmo, que já libera um link. Porque todas as aulas eu sempre ponho pelo YouTube. Aí essa eu coloquei do jeito que a escola manda, que é mais rápido de colocar, que é pelo Google Meet. Só que aí, como você não estava na lista lá, é por isso que não deve ter aparecido para você. Aí eu mudei lá para dar para você ver. Ei, Denise, tá boa? Tarde. Que ótimo. Por nada, Priscila. Cadê o povo, gente? Meu e-mail é esse aqui, ó. Opa. Ei, Carol, tá boa? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, joia. Joinha. E o calor, gente? Tá de matar todo mundo? O calor tá de matar. Nossa, Deus. A gente acha que vai melhorar, o trem piora, né? Gente, manda mensagem aí no grupo da turma aí, por favor. Ô, gente, hoje nós vamos ter uma novidade, tá? Sério? Sério. Deixa eu ir anotando aqui que a gente já tá aqui, né? A Mariana me mandou mensagem aqui que ela. Parece que ela machucou o pé, né? Isso, primeiro saúde mental. Pois é, tá bom. É porque sempre, é porque na grade é primeiro só, é saúde mental primeiro, depois primeiros socorros. Aí quando a turma pede que a gente faça a inversão, se precisasse, tá? Ei, Kali. Beleza, Priscila. Oi, professora. Aqui, teria Até. como você relembrar para mim como que faz um estudo de caso? Porque eu realmente não me lembro e não consegui achar nenhuma referência boa. A gente fala assim. Eu explico para vocês. É, gente, o povo dessa turma hoje tá demais, hein? O povo não chega, não. Mas vamos lá. O que que é o estudo de caso, Kali? A gente tem que lembrar que quando estudo de caso, a gente nunca pode expor o paciente. Então, se é, por exemplo, Luciana Almeida Sales, aí você nunca vai colocar assim, Luciana Almeida Sales, 30 anos. Você vai colocar L-A-S. L.A.S. Tipo assim, ó, porque a gente coloca só as iniciais. Então, por exemplo, Luciana vai ser Luciana Almeida Sales. Aí, por exemplo, 30 anos. A gente vai sempre usar assim. Então, a gente sempre vai iniciar um estudo de caso com os dados do paciente. Então, por exemplo,
Quais são os dados que a gente precisa num estudo de caso? Quase todos aqueles que a gente usa para fazer uma anamnese. Vocês estudaram isso no módulo passado, né? Vocês, na anamnese, quando a gente vai fazer a anamnese exame físico, o que a gente pega? A gente precisa saber raça, religião, cor, história pregressa, história atual, não precisa disso tudo? Vocês lembram disso? Respondam para mim, por favor. Meninas, me respondam. Aham, um pouco. Lembra um pouco? Ih, gente, vocês estão demais. Ah, tá bom. Então, o que que a gente vai precisar? Então, na anamnese no exame físico, aí o que que a gente precisa? A gente precisa do nome do paciente, na anamnese, né, no exame físico. A gente vai precisar do nome do paciente, aí geralmente pega nome da mãe também, tudo. No estudo de caso, a gente precisa de alguns dados que a gente também colhe na anamnese. A gente vai precisar do nome do paciente, idade, cor, religião, né? Porque isso é muito importante, a gente precisa saber da religião do paciente sempre, né? Lembrando que tem religião, igual, por exemplo, a gente até falou aqui, né, da, dos testemunhos de Jeová, eles não aceitam transfusão de sangue, transplante de órgãos e tudo, então, que envolvam, né, justamente porque é muito difícil a gente conseguir eliminar, tirar o sangue completamente de um órgão para conseguir fazer o transplante dele, então, geralmente eles não aceitam, né? E aí, o que que a gente vai, o que mais que a gente precisa? A gente precisa saber história pregressa, história atual. Quem lembra o que que é história pregressa? Estou esperando. Isso, as coisas antigas que já aconteceram com o paciente, né? Então, por exemplo, se ele chega lá, a história atual vai ser a queixa que ele está no momento. Então, por exemplo, ele chega com uma queixa de cefaleia, por exemplo. Aí a história pregressa dele, o que que a gente vai perguntar para ele? Não, histórico familiar é uma. Tem, histórico familiar também, isso. Aí a história pregressa, para a gente anotar lá, que a gente vai perguntar para o paciente, a gente vai perguntar para ele assim, qual que é a sua história pregressa? Ele vai te mandar tomar lá naquele lugar, porque ele não vai achar que você tá falando palavrão com ele. Então, você vai falar com ele, você vai perguntar para ele o seguinte, você já teve alguma doença antes? Já teve alguma internação, alguma cirurgia? Então, é isso daí que vai ser a história pregressa. Então, por exemplo, é uma mãe, por exemplo, tá com uma dor de cabeça. Você já fez alguma cirurgia antes? Ah, eu já fiz uma cesariana. É, eu já tive diabetes. Eu sou diabética. Eu tive hipertensão durante a gestação. Então, tudo que a pessoa já teve, internação, eu tive um apendicite, eu tive que fazer a retirada do meu apêndice. Então, também entra tudo na história pregressa. E na história atual é a queixa pelo qual o paciente veio. Então, tem gente que confunde e coloca na história atual também. Por exemplo, o paciente está com uma ferida no pé. É decorrente de um diabetes que ele já tem. Aí na história atual a pessoa vai lá, coloca ferida no pé e diabetes. Não, diabetes vai ser a história pregressa, né? É uma decorrência, já vai ser secundário a isso, né? Então, e a gente precisa colocar também o histórico familiar, porque dependendo do que for, pode ser hereditário, né? Dependendo da causa da queixa do paciente pode ser hereditário, e também o uso de drogas lícitas e ilícitas, ou seja, se o paciente é alcoólatra, se ele é tabagista, né, se faz uso de algum outro tipo de entorpecente ou não, isso tudo a gente tem que colocar. Depois que a gente colocou isso, né, primeiro seria o primeiro parágrafo, né, digamos assim, porque a gente faz em texto, né, o estudo de caso. Aí a gente vai colocar como que o paciente deu entrada, aí vai ser o nosso olhar diante do paciente. Então, com queixa, por exemplo, de cefaleia. Aí agora a gente vai colocar fulano, né, LAM, por exemplo, deu entrada na UPA, apresentando, com queixas de cefaleia, apresentando, aí como que estão os dados vitais? PA de tanto, frequência cardíaca de tanto, respiratória de tanto, tal, tal, tal. Como que ela estava? Estava cianótico, estava
anictérico, estava sudorético, estava pálido, como que estava? Aí você vai falar como que a pessoa estava fisicamente, se apresentava faces de dor ou não, tá? Isso tudo a gente tem que colocar. Se estava acompanhado, quem que era o acompanhante? Ah, veio com o marido, acompanhado pelo marido. Isso tudo a gente tem que colocar também, né? Aí coloca, aí durante esse período também coloca é, qual foi a especialidade que atendeu. Então, por exemplo, foi um neurologista que atendeu, encaminhado para o consultório neurológico, no qual realizou, é, após a consulta, fez o pedido de qual exame? Ah, pediu uma ressonância magnética, pediu para colocar, funcionar um acesso para medicação intravenosa, para o alívio da dor. Aí isso tudo a gente tem que colocar. Aí, quem que atendeu, então, para encaminhar esse paciente para um exame, para funcionar o acesso? Técnico de enfermagem. Então, o técnico de enfermagem tal fez isso, isso, isso e isso. Aí, depois de algum tempo, o paciente ficou em observação, apresentou melhora, veio o resultado dos exames sem maiores alterações. Qual que foi o diagnóstico que o médico deu? Ah, tinha um tumor cerebral, não tinha. Qual foi o diagnóstico que o médico deu? Tem que colocar, é importante. E qual que foi o final do paciente? Então, se ele continuou no hospital, se ele foi para casa, entenderam? Isso tudo é caso do estudo de caso. Por quê? O estudo de caso, ele serve para a gente estudar o caso, né, os variados casos que acontecem sem expor a vida de ninguém, né, sem expor, no caso, o paciente, e, e a gente faz um estudo mesmo. Por quê? Essa conduta, que quando a gente faz estudo de caso, principalmente no hospital, por exemplo, a gente pega vários casos, por exemplo, de cefaleia. Vamos pegar todos 5 casos aqui de paciente com cefaleia. A conduta foi correta, o procedimento foi correto, a forma, o tempo de atendimento e tal, aí a gente avalia. Então, por isso que a gente chama de estudo de caso, porque a gente faz um estudo com os casos que já aconteceram. E isso serve também para a gente fazer estudos também em sala, para avaliar como que aconteceu, qual que foi a conduta, como que deve proceder. Ficou claro? Ei, Geise. Ô, professora, obrigada. Beleza, de nada. Bom, gente, então, na aula passada, nós falamos sobre a reforma, né? Tudo bem, Geise? Sobre a reforma psiquiátrica, né? A luta manicomial. E aí, como eu falei com vocês hoje, eu ia trazer um vídeo para vocês. Gente, antes eu queria falar com vocês, porque é o seguinte: infelizmente, hoje é a nossa última aula. Eu vou estar saindo da meta, porque eu tive uma outra proposta, gente, e assim, foi tudo muito rápido. Aí hoje é a nossa última aula, então hoje a aula, inclusive, vai ser mais light. Eu já passei a turma de vocês para a professora que vai estar pegando essas 2 turmas com vocês, tá? A Kênia, não sei se vocês já tiveram aula com ela, mas ela é uma excelente profissional. Aí, gente, é o seguinte, foi tudo assim muito rápido. Eu tô indo para trabalhar em um PSF na prefeitura de Belo Horizonte, e aí, assim, eles me ligaram, eu fiz a entrevista na segunda, ontem já me ligaram falando que eu fui a escolhida e amanhã eu já estou indo fazer a assinatura do meu contrato, e aí, assim, provavelmente já começa a semana que vem. Então, por isso foi muito rápido. É, Obrigada, Kália. Lá realmente é muito bom. Só que o horário, gente, é de 10 às 19. E aí, o que que acontece? Eu entrei em contato ontem, né, que foi que eu fiquei sabendo de tudo, eu entrei em contato com uma coordenadora do curso de vocês de enfermagem. Aí eu falei, olha, eu queria saber se tem a opção de eu continuar com as turmas que eu já estou, mas assim, aí seriam outros horários, né? Ou à noite ou no sábado, ou se eu tenho que passar para outro professor. Aí eles falaram que não tem essa opção, que eu tinha que já passar para outro professor. Então, assim, eu já passei todo o cronograma, o conteúdo que já foi passado para vocês, para a outra professora, que é a Kênia, que vai estar assumindo com vocês a partir da semana que vem. E, inclusive, eu vou dar uma atividade hoje que vocês vão dar continuidade na semana que vem com ela, tá? E assim, eu agradeço muito vocês. A gente
eu peguei vocês no final do primeiro módulo, agora no início do terceiro e já tô deixando vocês assim. Realmente eu queria dar continuidade, mas não dá, né? Porque eu não consigo estar esse horário, não vou conseguir estar esse horário dando aula para vocês. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da Kênia, que ela é uma excelente profissional. E vocês também, gente, ainda vão, né? A gente ainda vai encontrar por aí, né? Técnico, enfermeiro sempre está encontrando. E vocês têm certeza que vocês vão se dar muito bem, porque vocês são muito, muito dedicadas, muito afiadas em tudo, participativas. Eu acho que ela também, eu já falei muito bem de vocês para ela, viu, gente? Falei que a turma é excelente, que ela vai amar vocês. Pois é, mas a aula da. Obrigada, Kali. Mas as aulas da Keninha também, gente, vocês vão ver, é muito bom mesmo. Principalmente em saúde mental, que ela também, assim, já dá aula de saúde mental há muito tempo, ela tem muita experiência para contar para vocês, vocês vão amar. É muito ruim isso, né, gente? A gente começar com o Professora, e professor. como que vai ficar, tipo, por exemplo, a atividade da semana passada que você passou? Aí, tipo, é para enviar para você ou para ela? Não, Porque, vocês por podem. exemplo, eu ainda não fiz. Eu copiei no caderno, mas ainda não fiz, por exemplo, a número 5. É para te enviar ou enviar para ela? Então, nós vamos corrigir hoje. Que vocês lembram que eu falei com você? Você fala de primeiros socorros? Não é? Sim, sim. Então, vocês lembram que semana passada eu prometi que hoje a gente ia fazer a correção dos dois exercícios, né? Do primeiro e o que eu passei semana passada. Então, a gente vai fazer essa correção. Vocês podem passar para mim até esse exercício, porque eu vou passar tudo para ela, tá? Eu já falei com ela que o que tiver sido já de pontuação, eu vou lançar lá para depois ficar mais fácil para ela, para não deixar nada de falta, tá? Eu também vou sentir falta de vocês, gente. Mas aí a gente vai discutir essa última atividade sem problema nenhum na próxima aula agora, tá bom? Bom, então, gente, vamos dar continuidade aqui. Aí é o seguinte, o que a gente tem para hoje, para essa aula de saúde mental? Eu vou passar para vocês o vídeo, né, que é um documentário de quase 30 minutos. Não, é uma espécie de um documentário, mas assim, falando sobre a luta antimanicomial. E depois, gente, eu já postei para vocês lá no AVA um artigo e eu vou dar uma atividade para vocês. Essa atividade, ela vale 5 pontos. E aí eu já tinha até avisado a Kênia, tá? Mas essa atividade vocês não vão fazer hoje, tá? Vocês vão ver e vocês vão ter que mandar por e-mail, tá bom? Aí essa atividade ainda vocês podem mandar para o meu e-mail ou para o e-mail dela, eu vou verificar com ela ainda como que vai ser, tá bom? Mas essa atividade vai ser em dupla, valendo 5 pontos referente a esse artigo, tá bom? Então prestem bastante atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, ó, eu já tô até colocando o link aqui. E eu vou colocar aqui, gente, mas é ruim para ouvir por aqui, tá? Então vocês podem abrir outra aba aí para vocês assistirem. E aí depois a gente vai comentar, tá bom? Isso é pior que 2,70. Vocês conheceram 2,70? Se a pessoa não se cuidar, que morre. Moisés se matou aí, eu não sei, devido do fogo ele se matou aí dentro. Mostra a cabeça. Aqui é da puta. Quem fez isso nele? Não, tá de alemão que bate em todo mundo aqui dentro. Aqui tem muita coisa errada, né? O quê? O que que tá? Aqui o que tem errado é que os funcionários que tomam conta da gente é tudo internado, já mais doido que a gente. Obedece mais, ficar de castigo. Aí depois soltam de novo. E se ficar quietinha, não é machucada. E se não ficar quieta, é. Gente. Já me deu choque umas 3 vezes. Eu acho que eu fiquei horas e vezes acordado. Eu até 1 grau pra me chegar batido. Aqui é pior do que o presídio, eu nunca tive presídio nenhum, todo mundo fala isso, deve ser verdade.
favor, porque nós queremos o quê? Internação compulsória. Queremos liberdade. Liberdade, nós queremos Liberdade na comunidade. Liberdade. Viva Anísio da Silveira, viva A liberdade. terapêutica. E eu vou somente sendo um provocador desses encaixes, desses encontros. Né? Assim, você é num namoro, você seria um cupido. Né? Então é isso aí. Então você é aquele que provoca as pessoas para esse encontro. Né? E esse encontro pode gerar uma série de novas estrelas. Quer permite, né? Você uma concepção disso, fazendo, comparando, por exemplo, uma guerrilha urbana, não uma guerrilha, claro, uma guerrilha de ideias. Você sabe que o Paulo uma ideia na cabeça. Nós mais ou menos usamos essa ideia. Nós temos uma ideia da reforma auxiliar. Estamos fazendo a reforma auxiliar no Brasil. Agora, nesse momento, nós estamos desenvolvendo a atitude. Porque surgiu essa questão da droga, do crack, essa questão da hierarquização da escravidão, essa Copa das Nações, e as pessoas que estão caindo nas ruas incomodam essas pessoas. Uma questão de embelezar esse lugar, parece. E aí, gente? O que vocês acharam desse documentário? Vamos voltando, povo. Meninas, vamos voltando. Gente.
Meninas, cadê? Gente, responda aqui pra mim. Aí, todo mundo voltando, isso aí. Valeu. E aí, gente, o que vocês acharam desse documentário? Assim, a gente vê que é uma luta, né, que, como eu falei com vocês, iniciou entre os anos 80, né, por volta dos anos 80. Só que o que acontece, gente? A luta antimanicomial, ela é voltada com base na reforma psiquiátrica, né? Mas a luta antimanicomial vai um pouco além da reforma, né? Porque, como nós falamos na aula passada, em momento nenhum na reforma cita que não pode mais, cita que serão extintos os hospitais psiquiátricos, né? O que é citado na lei, né, na reforma, é o seguinte, que não vai mais haver o modelo asilar, né, aquele manicômio, mas que são necessários hospitais psiquiátricos. Já o pessoal da luta antimanicomial, eles querem que seja completamente abolido qualquer tipo de hospital psiquiátrico, né, vocês viram isso daí. Só que, vocês concordam, gente, que tem que ser extinto mesmo? Se quiserem abrir o microfone. Eu acho que não totalmente. Eu acho que não manter hospitais manicomiais, como era antigamente, mas sim como funciona com os CAPs hoje em dia, não é? Tipo, mas porém, CAPs que funcionam como uma residência mesmo. E já tem isso, né? Mas modelos Porque na luta manicomiais, deles, eles querem mais CAPs 24 horas, né? sim. Mas isso seria quase. É diferente, porém quase igual um manicômio. Porém, eu acho complexo isso. Dá para ter uma concordância até certo limite, mas não concordar com tudo. É um pouco difícil de explicar. Porque, assim, na verdade, gente, a minha opinião é o seguinte, eu acho que com a reforma psiquiátrica, o que visa, né, a lei da reforma, né, que é aquela lei 10.216, para mim ela é uma lei, assim, bem justa. Por quê? Porque ela fala, né, que devem ter ainda os hospitais psiquiátricos, mas ela fala como que deve ter, que tem que garantir os direitos humanos do paciente. E também, quando o paciente ele vai para o hospital psiquiátrico, não quer dizer que ele tem que ficar lá para a vida toda, né? Então, assim, eu acho que é importante, porque quando eles falam assim, tem que ter só CAPS 24 horas. Por quê? A ideia de CAPS é que seja, né, uma coisa mais ampla para eles, mas por que não também trazer essas coisas, algumas coisas do CAPS para os hospitais psiquiátricos? Né, assim, eu acho que é válido porque os hospitais, né, porque tem momentos que o paciente realmente ele precisa de internação, assim como para qualquer patologia, né, às vezes você tem algum problema cardíaco, qualquer coisa assim, a gente também não precisa de alguns dias no hospital. Não quer dizer que vai ficar no hospital, que vai ter o hospital psiquiátrico que o paciente tem que ficar lá até morrer, não. Que é o que havia antigamente, que era o modelo asilar, né? Que a pessoa ia, ficava lá até a morte. Hoje, por exemplo, alguns pacientes vivem nos hospitais psiquiátricos? Sim, né? Porque assim, aí depende da questão de. Tem vários fatores que influenciam, né? A patologia, a questão de ter ou não algum parente, né? Porque tem a questão também das residências terapêuticas, né? São aqueles pacientes que eles conseguem sobreviver sozinhos, e tem também aqueles pacientes que não têm família e nada. E como que você coloca esse paciente numa residência terapêutica, sendo que ele não tem condição de lidar sozinho com as coisas? Então, por isso é necessário o hospital psiquiátrico também, para que esse paciente ele seja um residente do hospital psiquiátrico, mas com as devidas, né, gente, precauções. Por quê? No hospital ele vai ter pessoas para ajudar nos afazeres diários, né? Então, que seja para tomar um banho, para comer, para
para dormir, ajudar a dormir, para tomar um remédio, né, para garantir que o tratamento está sendo feito, né, para que esse paciente ele viva tranquilo. Mas também, nos hospitais psiquiátricos também eles têm lazer. Igual vocês viram falando aí como que era lá em Anchieta, que lá tinha casas de cinema, tinha as salas de cinema. No Galba Veloso, por exemplo, que eu posso falar de lá, que eu já estive lá, eu já fui lá em visitas, lá tem também, tem televisões para eles verem. Então, assim, não é um hospital psiquiátrico, mas assim, eles também têm direitos lá, né? Eles também têm brincadeiras. Então, assim, vai de acordo com a instituição. Claro que o que tem que manter é, é aquela questão dos direitos do paciente, né, como pessoa, né, para eles não serem julgados como antes que eram como os alienados, como a sujeira da sociedade. Então, assim, é muito complexo isso, porque assim, gente, eles lutam, mas eles não conseguem extinguir isso por completo. Por quê? Porque eu acho que eles estão sendo muito radicais quando eles fazem essas lutas, sabe? O que vocês acham? Gente, Eu acho bonito eles quererem, né, inclusão e igualdade e tudo por essas pessoas que já foram muito injustiçadas, mas uhum, eu acho que como, digamos assim, pessoas que não sofrem desse tipo de doença mental, eles não possuem a visão do cenário que eles deveriam ter, sabe? Um cenário realmente adequado para eles. Eu também acho um pouco extremista demais, porque eu acho que a gente pode ter propriedade para falar da nossa experiência, caso a gente tenha passado por algo assim. Essas uhum. pessoas, foi bonito o que elas fizeram, né, de manifestações e tudo mais, mas ainda assim, não é. Vou falar isso, mas entre aspas, bem entre aspas, não é a luta delas, entende? Aham, porque não são os pacientes em si, você diz. Exato. Entendi. Pois é, porque, na verdade, o que eles acham? Eles acham que o hospital psiquiátrico, qualquer hospital psiquiátrico continua daquele modelo asilar, né? Parece que é esse que é o pensamento deles. Mas, na verdade, não é bem assim que acontece, né? Para isso também existem. Porque eu acho que esse tipo de luta deveria ser para ter mais vigilância, né? Mais rigidez em relação a esses hospitais, né? Assim, para não ter muitos pacientes, né? Em cada hospital, para terem mais vistoria, para ver se eles realmente estão sendo tratados de forma humana, né, de forma adequada. Eu acho que é essa que devia ser a luta deles. Claro que mais CAPs é bom, até porque tem cidades que não tem, né, tem locais que ainda não tem. Por ser também um trabalho muito de início, né, gente, que a gente viu lá foi em 2002 que iniciou tudo, assim, que foi, né, liberado. Então ainda é muito recente. Mas porque teve uma fala de uma mulher que estava, parece que ela é funcionária, né, desses, desses centros de CAPS, que aí ela falando que o manicômio não é só entre paredes, é na nossa cabeça também. Aí vocês viram como que o paciente veio falar com ela, ficava olhando. Então, tipo assim, gente, tem gente que só de ver um paciente chegando perto, naquelas condições, já é de tremer todo. Por quê? Porque realmente a gente não sabe muito assim o que eles podem fazer, né? Então, assim, alguns são carinhosos, outros são mais agressivos. Então, tem gente que tem um pouco de medo. Então, quando você fala assim, o manicômio tá só na cabeça da gente, tá na cabeça das pessoas também. Por quê, gente? Porque as pessoas também não sabem como lidar com esse tipo de paciente. É, exatamente. Eu concordo com isso também, Geise. Acho que é justamente isso daí também que você está falando. Porque, assim, esse tipo de paciente, você precisa de ter pessoas especializadas para tratar, né? Não é qualquer um. E eu acho que também a sociedade, ela tinha que ter um entendimento maior, né? Do que é a saúde mental, quais são os pacientes. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, também, que se fosse na época, que eu acho que parece tipo a visão que o povo tinha antigamente, quando chamavam os loucos de alienados, né, que sujavam a sociedade,
é em relação, ontem eu estava vendo no jornal, lá em São Paulo, lá na Cracolândia. Gente, vocês já viram alguma reportagem da Cracolândia? Como que o povo fica? Eles ficam como animais mesmo, né? Todo sujo, dormindo na rua, aí comendo qualquer coisa, comem lixo, tudo por causa de vício, né? Que são pacientes considerados da psiquiatria também. Então eu fiquei vendo aquela cena, eu fiquei imaginando assim, que antigamente o povo via esses loucos, né, os viciados, os drogados, os alcoólatras, assim como a gente vê aquele povo, né, que tipo assim, ali é um lugar intransitável para quem não é um viciado, né, gente? A gente tem medo, por quê? Se a gente passa ali, a gente vai ser assaltado, né, várias coisas podem acontecer com a gente. Você vai ter coragem de ficar passando lá no meio da Cracolândia? Não vai. Então, eu acho que é essa visão que o povo tinha também de antigamente. Eles pensavam assim, não, é doido? Não, tem que trancafiar ele, porque aí a sociedade vai ficar mais segura, né? Mas não se pensava em tratamentos, pensava simplesmente em limpar a sociedade. Então, assim, claro que ali tem uma questão assim de força pública muito maior também, porque vários governantes já tentaram tirar, acabar com aquela Cracolândia, aquilo não acaba. Aquilo ali é uma coisa que saiu fora do controle, né, do governo do estado, do São Paulo e tudo. E assim, quando a gente vê várias reportagens que as pessoas fazem de viciados, a gente vê muitos que tentam, né, a família fica tentando de tudo, que eles saem, a maioria tem família, né, gente, eles saem de casa para morar na rua. A família tenta de tudo, aí vai lá, interna, fica um pouco lá internado, depois volta para o vício de novo, né, aí eu estava até lendo um artigo falando sobre um medicamento que ainda não está 100% testado, chamado ibogaína, é esse nome aqui, ó. Depois vocês até olhem para vocês verem. Ibogaína, que eles usam, né, que ele é um tipo de, de alucinógeno, que ele ajuda a tirar as pessoas do efeito das drogas. Então, assim, aí algumas clínicas de reabilitação usam esse tipo de medicamento para tentar tirar a pessoa do vício. E aí, assim, eles estavam aí tem o índice, sabe, de melhora dos pacientes e tal, mas só que um paciente viciado, por exemplo, em drogas, ele vai precisar constantemente de lutar contra aquilo, né, contra aquele vício. E aí muitos não estão dispostos a isso, aí ficam lá mesmo como animais. Mas aí a pessoa que está se sujeitando a isso. Agora, no caso de um paciente psiquiátrico, né, de alguma doença psiquiátrica, ele não está se sujeitando àquilo. Ele não tem culpa, né, de fazer o que faz, de agir da forma que age, né, e de sentir as coisas que, né, às vezes ser impulsivo, né, é uma questão já patológica. No caso de um viciado em drogas, se torna patológico com o tempo de uso, mas a princípio foi a pessoa que provocou aquilo, né? Então, assim, a luta antimanicomial, ao meu ver, ela é válida, né? Mas eu acho que, assim, nem tudo, eu acho que eles não conseguem vencer essa luta 100%, porque eles são, a palavra certa é o que a Kali usou, extremistas demais. Né? Então, acho que nem tanto ao mar, nem tanto, né, a praia, eu acho que tem que ser mais ver o que é possível, né, de acordo com o que a sociedade também suporta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, bom, gente, já que vocês não estão se manifestando, deixa eu falar com vocês aqui. Aqui, ó. Como eu falei com vocês, esse artigo aqui é um artigo que eu coloquei para vocês lá no. Tá aparecendo para vocês aí, gente?
Ah, tá, beleza. Agora que tá aparecendo aqui pra mim. Esse trem hoje tá todo doidão. Então, esse artigo, como eu falei com vocês, é um artigo que eu coloquei lá no AVA, tá? Falando sobre uma análise, né, da história da reforma psiquiátrica e os seus desdobramentos como forma de tratamento atual. Esse artigo já está disponível lá no AVA. E o que que acontece, gente? Isso aqui não é para vocês fazerem agora, tá? Vocês vão ler esse artigo e vocês vão se dividir em dupla. E aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão fazer essa atividade, tá? Que após a leitura do artigo, né, a análise histórica da reforma psiquiátrica e os seus desdobramentos como forma de tratamento atual, vocês vão idealizar e escrever pautas de como podemos melhorar a saúde mental no Brasil, tá? Então, finjam que vocês estão numa luta lá, estão numa passeata, na luta de manicomial e tal, e aí coloquem, exponham pautas que seriam, assim, para a luta de vocês, assim, o que vocês acham que vocês que deveria fazer, deveria ter para melhoria. Então, por exemplo, mais CAPs 24 horas, menos hospitais psiquiátricos, mais leitos gerais. Então, o que vocês acham que tem que ter? E aí, vocês vão fazer isso em dupla e vão mandar por e-mail até o dia 6, que é até a segunda-feira, né? Até a terça-feira. E na quarta-feira, né, vai ser realizado, então, um grupo de discussão que a participação da colaboração, né, no qual a participação juntamente com a colaboração da elaboração dessa pauta vai ser pontuada. Então, vai valer 5 pontos. Eu vou ver com a Kênia, gente, que é quem vai dar continuidade nas aulas com vocês, se ela vai querer que passe direto para o e-mail dela, ou se ela quer que passem para o meu e-mail, a princípio, depois eu já passo para ela. Eu quis dar isso aqui, por quê, gente? Porque isso aqui ainda está no nosso cronograma, e aí só para ela entrar, assim, de uma forma mais fácil, para ela já ter um contato com vocês, tá bom? Então, prestem atenção. Vocês vão fazer em dupla, tá? Vão colocar pautas, não precisa fazer um texto gigante, não, gente. Façam só uma introdução, né, assim, do que foi, né, assim, que vocês leram no artigo, né, tipo uma síntese, bem resumão mesmo, e depois, assim, de acordo com o que vocês acham que tem que melhorar na saúde mental no Brasil, né, se tem que ter mais profissionais capacitados, se tem que ter uma cota de profissionais, né, para cada município. Tô dando algumas dicas, assim, para vocês, assim, né, só para vocês pensarem o que vocês acham que tem que ser, tá? E colocarem, não tem quantidade de pauta, não. Algumas que vocês acham que seria, assim, importante, que seria bom para a melhoria da saúde mental no Brasil, tá? E aí, na aula, vocês vão fazer um grupo de discussão sobre isso, tá? Com a professora Kênia. Alguma dúvida? Beleza. Bom, gente, então, como a gente não vai, na verdade, o que acontece? Eu ia passar esse artigo para vocês, para hoje a gente já está fazendo esse GD, mas como foi muito corrido, aí eu falei assim, eu vou deixar, porque aí vai ficar mais fácil para a Kênia dar continuidade, se ela já entrar com um tema assim, que já é para fazer um GD, que aí fica mais fácil até para vocês também, com ela, né? Então, a nossa aula de hoje, ela é isso, tá, gente? Eu quero que vocês deem uma lida, tá, nessa questão desse artigo. E aí, agora nós vamos para o intervalo. 3h30 a gente volta, pode ser? Para outra aula? Beleza, gente. Então, 3h30, tá? Tchau para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta.